te dá a base amanhã, né, para essa segurança de discussão, de debate, numa ação trabalhista. Então, é muito importante a empresa estar aliado, né, com advogados, com uma assessoria jurídica competente, para trilhar esse caminho de sucesso e menos riscos trabalhistas, né? Exatamente. E parar de pensar que o advogado só está lá para te defender quando a corda já está no seu pescoço. Exatamente. Né? A gente está ali para ajustar as normas e condutas, inclusive os procedimentos internos, as políticas internas, elas têm que estar alinhadas, né? Revistas ou aparadas por um parecer jurídico. Olá a todos, estamos dando início a mais um episódio do nosso videocast Trabalho em Foco. Estamos aqui com o episódio 7, com o tema Relações de Trabalho na Construção Civil. Hoje nós temos como convidadas a doutora Tainá Devec, do Grupo Devec, e também a Juliana, da construtora S Pontes. Muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. É um prazer para nós ter vocês aqui, né, nesse universo feminino, representando a construção civil aqui hoje. Vamos começar, gente, entendendo um pouquinho do cenário atual da construção civil na região. Vocês estão mais aqui atuando em Barueri, Osasco, você para São Paulo. Vamos falar um pouquinho da área de vocês, o que vocês têm a acrescentar? Eu começo? Pode começar. Bom, nossa região aqui, Osasco, Barueri, São Paulo, é uma região que vem crescendo muito nos últimos anos. Então, eu acho que tem espaço para o crescimento da construção, seja de obras públicas, seja de empreendimentos imobiliários. Com o nosso déficit habitacional também, sim. Eu acho que a gente sempre tem um espaço para crescimento, principalmente na incorporação imobiliária. Então, eu acho que tá muito produtivo. Tirando a taxa de juros que está alta, para o nosso cliente final, ela é muito ruim para um financiamento imobiliário, mas eu acho que hoje a ideia é essa taxa cair cada vez mais. Então, isso vai fomentar cada vez mais a incorporação, a venda de imóveis. Então, eu acredito que esteja bem em ascensão. Certo. E você, Juliana? Temos aqui o olhar da Tainá, que ali está com o ramo imobiliário, mas voltado para o campo residencial, não é? Isso. E você, fala um pouquinho da sua empresa, do seu ramo, como que é? Sim, a S Pontes Construtora tem 20 anos de mercado. Nós atuamos diferente da empresa da Tainá. A S Pontes atua no mercado da construção pesada. Então, nós fazemos obras de infraestrutura, seja portuária, seja rodoviária, seja de mobilidade, seja galpões, rodovias. Então, uma experiência bem diferente da Tainá, porque para nós, assim, indifere do juros imobiliário para a construção civil pesada atuar, mas depende muito do governo ter iniciativas de desenvolvimento no país e investimentos externos. Nós não fazemos obras públicas, somente obras privadas. Isso que eu ia perguntar, como que é a licitação, né? A gente não optou em só trabalhar com clientes privados. Hoje nós temos 500 funcionários, trabalhando, maior parte deles em São Paulo. Temos obras no sul do país, temos obras no interior. Já trabalhamos em todos os estados, mas hoje está mais condensado em 3 estados. E se vocês pudessem listar, assim, dificuldades no setor, principalmente relacionada à mão de obra, o que vocês listariam, assim, as 2 maiores dificuldades? Acho que não só no setor da construção, a gente vem de um tempo já, acho que em todos os setores, com uma dificuldade de mão de obra mesmo. Então, uma mão de obra qualificada, seja de um pedreiro que tenha conhecimento do que ele está fazendo, um carpinteiro, até um eletricista. Hoje, a nossa dificuldade é de encontrar essa mão de obra. E no ramo das grandes construções, como que fica essa questão? É a mesma. É a mesma. O que a Tainá falou é uma realidade que eu acho que todos os segmentos do país hoje estão enfrentando, que é a dificuldade, primeiro, de selecionar e recrutar as pessoas certas. Sim. Depois de mantê-las motivadas, dando o seu melhor na empresa.
E numa desmobilização de obra, muitas vezes a gente tem dificuldade de que o funcionário entenda que ele permanecer na empresa, de repente, através de uma transferência para outras obras, seria o melhor para ele e para a empresa. Então, a retenção também é um fator que dificulta muito hoje um plano de carreira, por exemplo. Eu tenho funcionários que começaram como ajudantes, carregando ferro nas costas, e hoje são engenheiros da empresa. Porque acreditaram, porque batalharam, porque correram atrás, tiveram iniciativa. Então, assim, por mais que a sua empresa seja uma empresa que motive o crescimento profissional da pessoa, tem o querer dela também. Com certeza, com certeza. E os índices de absenteísmo na empresa de vocês? Como que é? Muito alto, muito baixo? Vocês sentem isso no dia a dia? Muito alto. Não sei com a Tainá, mas é muito alto. A gente tem algumas políticas internas e até seguindo o que está na lei, a gente já vem aplicando algumas justacausas até através desse item, mas ainda assim é um desafio muito grande. Sim, com certeza. Voltando aqui nessa questão da alta rotatividade dos trabalhadores, né? Por que vocês acham que qual é o fator que determina a não permanência do empregado na empresa quando do término de uma obra, alguma coisa? O que vocês acham que tem influenciado essa rotatividade no mercado de trabalho? Acho que primeiro uma lei protecionista, que ele quer sair para receber o seguro-desemprego, voltar para o Bolsa Família um tempo, ficar em casa, para depois voltar para o mercado de trabalho. Ele sabe que a qualquer momento que ele queira voltar, ou a minha empresa, ou a da Tainá, ou qualquer outra, vai absorver. Então, acho que isso dificulta muito. Porque é um mercado que é muito carente de mão de obra, né? Se a gente for linkar a falta de mão de obra com os poucos profissionais que a gente tem no setor, eles conseguem se acomodar um pouco mais e aí escolher onde eles querem trabalhar. É isso mesmo. Às vezes sai por R$100, por R$50. Não faz conta, na verdade, muitas vezes. Em relação às modalidades de contratação, temos empresas diferentes, você segue mais uma modalidade, você outra. Na DVEC, Tainá, como que vocês seguem esse padrão de contratação dos prestadores de serviços? Então, no início da DVEC, a DVEC está há 18 anos no mercado da incorporação, nós nem sempre, nesses 18 anos, nós construímos. Então, nós estamos construindo nos últimos 8 anos. E nós optamos por alguns setores dentro da obra serem mão de obra própria. Então, a parte de hidráulica, elétrica, o administrativo de obra, essa parte é toda contratação, CLT. E nós terceirizamos a parte de estrutura, cabeamento, que é uma parte que é uma mão de obra mais específica ainda. Fachada, a gente terceiriza também. Então, aí a gente faz um contrato com a terceirizada. Certo. E na sua empresa são empregos diretos? São empregos diretos, vocês... Porque nós somos os terceirizados, na verdade. Né? Vocês são os prestadores de serviços, nós né? prestamos serviços para as maiores construtoras. Então, normalmente, até devido a toda a responsabilidade social e voltada para a segurança, a gente não tem a oportunidade de quarteirizar, né? Sim. Mas vocês percebem alguma diferença de custo, por exemplo? Não tanto você, né, Ju, mas a Tainá, no caso de custos trabalhistas, quando você tem um funcionário próprio, quando você terceiriza, a terceirização ela é tão mais econômica do que ter o próprio funcionário registrado na empresa? Eu acho que, no caso da DVEC, eu posso falar pela DVEC, a terceirização não é nem pelo custo da mão de obra, é pela especificidade do serviço. Sim. Uma mão de obra especializada. Exato. Né? Então, vou falar no caso da fachada. Se nós fôssemos contratar esses funcionários de estrutura, eles precisam ter uma formação, curso anual, tem que fazer reciclagem. Então, uma empresa que só faz isso, e acho que a Ju até pode falar melhor, ela foca para que aquele colaborador faça exatamente aquilo. Com excelência, né? Exato. Com expertise. Então, eles conseguem até fazer um curso com esses colaboradores por conta dessa especialização do serviço. Não, até mesmo porque esses serviços específicos, eles entram na obra em um determinado momento. Exatamente. Não que você precise daquela mão de obra constantemente, né, na sua empresa.
E esses serviços, depois que finalizam, são muito difíceis, é muito difícil eles darem trabalho, por exemplo, retrabalho. Porque a estrutura está pronta, ela está pronta. Né? Diferente de hidráulica e elétrica, que depois que a gente entrega para o nosso cliente final, queima uma luz, a torneira está vazando e precisa que esse colaborador volte e faça essa manutenção. Entendi. Não, e faz todo sentido mesmo, né? Para determinadas atividades específicas, você ter a terceirização, ainda mais hoje, considerando que é um procedimento adotado por diversas empresas e legal, né? Com certeza. Legal. Desde que a empresa observe, né, a responsabilidade dela, que a gente fala em vigilando, em elegendo, né, vendo que aquela prestadora de serviço está cumprindo com todas as determinações legais em relação àqueles prestadores de serviço, você está resguardada também. Né? Responsável, né? Sim. Sim, é interessante. Vocês acham que no setor a informalidade ainda é um desafio? Como que vocês têm autônomos, prestadores de serviço através de pessoa jurídica, para vocês não? Não, a gente não tem, na verdade, nem essa possibilidade. Os contratos são muito grandes e são muito abertos a qualquer tipo de possibilidade de insucesso e de sucesso. Então, o risco é muito grande. Né? Uma multa contratual de um contrato, por exemplo, no metrô de São Paulo, pode quebrar uma empresa. Então, a gente não tem muita possibilidade de arriscar. Tem margem, né, não pro risco. Não tem. Até mesmo porque eu acredito que, como ela é prestadora de serviços, né, as empresas contratantes, as tomadoras, devem exigir de vocês toda a documentação mensal, né? Do cumprimento das atividades trabalhistas e, eventualmente, se existe uma ação, né, onde eles entrem como subsidiários, eles vão exigir de vocês um posicionamento quanto àquela ação, né? Aquela possível... irregularidade. Exatamente. Hoje, para vocês terem uma ideia, só assim, para uma obra, a gente está na linha 6 do metrô. Uhum. Na linha 6, a gente está fazendo 15 quilômetros de metrô ali. A gente trabalha fazendo estação, mas em alguns pontos a 40 metros abaixo da terra. Então, assim, eu tenho 7 pessoas hoje fazendo isso que a Carol falou. Só subindo documentação para o meu cliente ver que eu sigo as normas, as políticas dele, internas. E da lei. As minhas e as da lei. Exatamente. E a auditoria que fica em cima, né? Você fez o reajuste, não fez, né? Normalmente auditorias internacionais, inclusive. Sim, com certeza. Então, é um desafio enorme. Não, e fora o desafio, o risco, né? Eu acho que o risco que você traz para sua empresa em contratar uma mão de obra informal, às vezes inviabiliza o próprio empreendimento. Acho que isso acontece com a Ju também, mas se eu contrato um prestador informal e eu tenho uma vigilância e pega justamente esse prestador informal, às vezes a multa que eu recebo inviabiliza eu terminar o prédio. A obra, né? Fora as questões da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, paralisações de obras, etc., né? As relações com os sindicatos, que são bem ativos. Sim. Então, é uma dança diária aí para a gente... Realmente. Vocês acham que depois da reforma, né, na lei da terceirização também, a fiscalização ficou mais rigorosa? Porque a fiscalização, ela sempre foi importante, né? Mas até 2017 não se falava tanto, eu, enquanto tomador de serviço, não vou exigir que a construtora me forneça cartões de ponto, por exemplo. E aí, com a alteração na lei, isso passou a ficar mais expresso. Inclusive, os requisitos para contratação, que não são poucos, né? Você precisa ter um contrato de prestação de serviço bem estruturado, você precisa ter um capital social compatível também, tem que estar de acordo com todas as normas regulamentadoras, toda uma questão. Então, vocês acham que essa fiscalização, tanto não só fiscalização quanto o Ministério Público, mas com a empresa que tem que acaba ficando com aquela responsabilidade secundária, vocês acham que está mais rigoroso isso no setor como um todo? Eu acho que a fiscalização da empresa que contrata a terceirizada, isso sim, aumentou muito. Sim. Posso dizer, como contratante, né, de serviço terceirizado, nós temos uma plataforma que a terceirizada precisa subir toda a documentação, que era isso que a Ju estava falando, que ela tem 7 funcionários só para fazer isso. E o funcionário dessa terceirizada, ele não entra na obra se o cadastro dele dentro desse sistema não estiver verdinho. Isso estiver é ok. importante, muito importante. Então, a gente tem uma catraca que é linkada a esse
sistema que o prestador só tem autorização de entrar se ele tiver com a documentação ok. Porque hoje nós podemos responder, se não subsidiariamente, às vezes solidariamente. Com certeza. A legislação, ela trouxe essa responsabilidade subsidiária que já tínhamos a súmula 331, a legislação veio reforçar, mas nós temos a responsabilidade solidária quando a empresa ela não fornece um meio ambiente de trabalho com medidas de segurança, saúde do trabalho. Então, em algumas situações, a empresa acaba sendo responsabilizada por isso. E você falou uma questão muito importante, Tainá, as empresas precisam estar atentas nessa fiscalização, saber quem está entrando na sua obra, se os direitos trabalhistas estão sendo de fato ou não seguidos, porque nós usamos no jargão jurídico a responsabilidade em ligando e vigilando. A gente fala isso, o cliente fala, mas que é isso? Que responsabilidade é essa que eu nunca ouvi falar? Então, é a responsabilidade de fato de estar ali fiscalizando e acompanhando o que está acontecendo dentro da sua casa, né? Nada mais. Inclusive, eu queria até saber, né, de vocês, como que vocês fazem para equilibrar, né, a necessidade, às vezes, de agilidade da obra, né, porque os prazos, vocês têm prazos estipulados por fase, com a rigidez das leis trabalhistas. Eu queria saber como vocês fazem esse malabarismo. Eu acho que a grande oportunidade que a empresa tem para ter o seu foco difundido dentre os profissionais que trabalham para ela, seja de manhã, de tarde ou de noite, que é o meu caso, eu tenho obra rodando 24 horas, é através das suas políticas e procedimentos. Eu acho que é aí que ela vai balizar o que ela precisa junto a cada funcionário. E difundir isso, né? De forma que todos entendam, saibam o que fazer, saibam os limites de até onde podem ir, né? E você tendo à frente lideranças que também entendam ainda melhor que ele o que pode gerar né, do comprometimento com essas normas internas. Exatamente, insegura. Políticas. É isso mesmo. Então, eu acredito, a gente tem algumas... a gente tem um Instagram muito ativo, a gente tem uma social media que fica rodando as obras, coletando informações, coletando dificuldades que os funcionários tenham de chegar nos procedimentos, nas normas, nas políticas, e 24 horas postando coisas, e eles vão assimilando nos DDS, no Instagram, no site da empresa, e eles é interessante porque eles participam do processo. É isso que eu ia perguntar. Eles participam do processo. A gente percebe que as pessoas acabam, às vezes, tendo essa timidez e existe esse movimento de bastidor, né? Mas se há esse canal para que eles possam falar as dores, né? Expor aquilo que está incomodando dentro do segmento, isso é bem importante também. Eu acho que o mais importante, como a Ju falou, além das políticas e as regras internas, o comprometimento principalmente dos gestores. Exato. Porque se eles estão comprometidos e eles cumprem as regras, né, as normas, então os demais funcionários vão seguir. É um espelho, né? É um espelho, exatamente. E aí funciona, né, como um dominozinho. Sim. Né? Não, e isso que a Ju falou foi maravilhoso, porque você treinar e ensinar suas lideranças a importância de seguir a legislação ou o bem-estar daquele colaborador ali, faz com que ele dissemine para cima ou para baixo na cadeia empresarial dele essas políticas. Então, se ele entender um todo, entender que se um colaborador que está irregular está lá dentro e formos penalizados, todo mundo vai ser penalizado, não é só a empresa. Porque aí a obra para, você atrasa, depois quando voltar vai todo mundo ficar naquela loucura. Então, entender um contexto de o porquê fazer certo, e se for fazer errado, quais são as consequências daquilo? Até para ter um ambiente de trabalho saudável, né? Que, igual você falou, trabalhar na pressão, porque a obra parou, por o descuido de um, entendeu? Então, é todo mundo vigiando todo mundo cuidando ali daquele espaço, né? E do cumprimento dessas regras. É legal. E com a adoção dessas medidas preventivas que você já tem adotado, e ao longo da experiência de vocês sentiram que houve uma queda no número de ações trabalhistas diante de todo esse cenário? Não. A empresa faz tudo, mas as ações continuam. Continuam, né? Eu acho que a reforma também, ela deu uma dificuldade nessa parte. Na verdade, eu acho que as pessoas sempre querem tirar proveito Isso é até uma coisa, assim, infelizmente, do brasileiro, né? De querer tirar proveito das oportunidades que tiver, entendendo que ele pode ter uma oportunidade de ganhar alguma coisa a mais. Acho que vem
Uma questão cultural. Uma questão cultural. E quais são os temas mais recorrentes, assim, nas ações trabalhistas que as empresas acabam sofrendo? As de vocês, por exemplo, nessa área de construção? Bom, nós somos clientes, né, do escritório Boutique Ovidio Colégio, então nós somos muito bem assistidos, mas eu acho que uma das principais questões são intervalos intra-jornada suprimidos, hora extra. E é engraçado, porque pelo menos na DVEC nós temos alguns requisitos justamente para que isso não ocorra. Então, horário de almoço é horário de almoço, todo mundo para. Todo mundo, não tem ninguém... deixa eu terminar. Não, para. Então, a gente para o elevador da obra, a gente fecha a escada, a equipe do administrativo vai almoçar com todo mundo, porque a gente tem bandejão, refeitório. Então, eu terminei de almoçar em 15 minutos. Então, você pode dormir, você pode jogar sinuca, você pode assistir TV, você pode fazer o que você quiser, mas só vai voltar... área, né? Você tem até uma área disponibilizada para esse horário de descanso e refeição. E mesmo assim, eles pleiteiam a indenização do intervalo suprimido. Exato. E aí, o que a gente acabou fazendo? Colocou uma câmera no refeitório, que aí a gente junta, se for o caso, vídeo, foto, de que aquela uma hora está sendo cumprida. Com o registro do horário de início, de término. E a mesma coisa com hora extra. A nossa obra para 5 horas, então eu tenho não só o cartão de ponto, o controle do controlador de acesso da portaria e da catraca. E os 3 têm que bater. É uma excelente ideia. E eu acho que fica até de dica para quem tem a mesma dificuldade, a mesma dor, né? Porque o intervalo realmente, se há supressão de 10 minutos, vou pedir os 10 minutos de indenização. No seu caso é a mesma coisa, Ju? São os mesmos temas também? Não, no meu caso tenho muita ação de periculosidade e insalubridade. Que é normal do setor também. Também. Por mais que o TST tenha falado que cal e cimento não é insalubre, ainda existem ações muito nesse sentido. Eles também pedem muito por ruído, né? Também. Ruído excessivo. Sim. Poeira. Poeira. Sim. Isso que é muito importante. Antes de começar a obra, a gente faz todas as medições. Com certeza. Faz Trabalhar o todos os PGR. controles, exatamente. Isso é muito importante. E aí, já pegando o gancho, nós vamos falar das NRs, né? Porque todas as empresas têm as suas normas regulamentadoras a seguir, mas a construção civil, eu acho que é um dos segmentos que mais tem NR, né? A qualidade do trabalho de vocês exige que vocês tenham esse rigor. Então, como que é esse controle de vocês no dia a dia? Se vocês têm um departamento de saúde e segurança do trabalho, como que vocês veem essa questão? Eu tenho uma gerência específica Tá. de SSMA e qualidade. E lá dentro eu tenho abaixo do gerente eu tenho os técnicos de segurança. Abaixo dos técnicos de segurança tem as lideranças, que eu tenho em torno de 70, só voltadas para liderança de funcionários, cuidados de qualidade, segurança e meio ambiente. E assim, é o que a gente começou falando, a cultura que precisa ser incutida no dia a dia do funcionário, desde o momento que ele chega lá e coloca o dedo, a digital dele no relógio de ponto, até a saída, ele precisa entender a importância de estar seguindo cada passo do que você fala para ele. Então, eu acho que as NRs são muito amplas. Sim, né? são. E muitas vezes, assim, você precisa quebrar a cabeça para entender uma forma disso ser deglutido pelo seu funcionário, para ele entender como fazer, para entender a importância do cumprimento e ele saber as consequências de não cumprir. Inclusive porque a gente tem casos em que as empresas elas fornecem o EPI adequado para os funcionários, eles assinam, fazem o recebimento, mas quando vão no campo da obra para fiscalização, a fiscalização é outro ponto importante para vocês. Eles não estão usando os equipamentos que foram entregues a eles e dos quais eles foram instruídos a usarem. Até para saúde, o risco e a proteção dele quanto a qualquer eventual risco, né? E aí, como vocês lidam com isso? A fiscalização é efetiva? Se vocês pegam algum funcionário não fazendo uso daquele EPI de acordo com o treinamento, como vocês fazem? Como vocês agem? Então, o ponto número 1 é ele entender que ele é responsável pela segurança dele.
né? Não adianta Sim. nada, é o que você falou. Eu posso dar todos os EPIs e se ele não usar, ele vai se acidentar e vai gerar um problema para ele, principalmente para ele, para a empresa, também. mas ele pode até chegar ao ponto de não voltar para a família dele no final do dia. Então ele Sim. precisa ter esse entendimento da importância e da conscientização que ele tem que ter para seguir os procedimentos da empresa. Inclusive, na ordem de serviço que eles assinam, né? Tem lá não só as obrigações do empregador, mas também a deles, que na NR6 também fala. Você tem que usar o EPI, você tem que garantir, né, a sua própria segurança. É isso mesmo. Mas, infelizmente, não é o que vemos no dia a dia. Ele recebe a luva, ele guarda no bolso, porque trabalhar com a mão é melhor, ele não pensa na segurança dele. Então, isso que a Carolina falou, na questão da fiscalização, é um ponto muito importante. Com certeza. Ainda que você não tenha um técnico de segurança do trabalho ali diretamente, mas treinar a liderança para que ele faça essa fiscalização. É isso mesmo. A gente quer saber, inclusive, né, agora que nós temos a nova NR1, queria saber como vocês estão abordando o tema da saúde mental, né, nas empresas. Tem alguma iniciativa para lidar com problemas como o alcoolismo, o uso de drogas, até mesmo casos de violência doméstica, porque a gente vê que hoje, né, os índices são altos e isso impacta diretamente na segurança do trabalho, na produtividade, em outras áreas. Como vocês têm lidado com isso? Vocês têm alguma política de orientação ou de fiscalização quanto ao ambiente de trabalho nesse sentido da saúde mental? Nós começamos agora um trabalho de conscientização das lideranças. Mês passado, inclusive, a gente ficou submerso 2 dias com as lideranças. Primeiro, para criar neles esse tato de entender, por exemplo, o Joãozinho chegou diferente hoje. O que está Será que ele está passando por algum problema? O nosso setor é muito difícil, essa delicadeza Exatamente. de pensar no outro, de olhar o outro com outros olhos. Porque eles estão ali num trabalho rústico, bruto, todos os dias. Cansativo. Eles não têm isso de querer saber se o outro está bem ou não. Ele supõe que está bem, vamos fazer nosso trabalho. Então, essa conscientização, ela tem que acontecer. E não é só isso, né? É um setor que nós vemos muito apelido, né? Nós trabalhamos, vamos na audiência, você trabalhou com fulano, quem é fulano? O Bigode, todo mundo conhece ele por Perna longa. Então, é você entender, porque às vezes a pessoa não gosta de receber aquele apelido, mas acaba recebendo. Então, é importante pensar não só no lado, será que esse funcionário está lidando com alguma ansiedade, alguma depressão, mas alguma questão no ambiente de trabalho que está incomodando esse funcionário. E aí, já entrando na questão de canal de denúncia, compliance... Isso, ouvidoria. Vocês pensam nessa questão dessa abertura para denúncias? Como funciona? Nós temos já um canal de denúncia. Sim. Que chama Fale Conosco. E desde a integração, eles são instruídos a qualquer tipo de problema, seja com a liderança, seja com o cliente, seja com o coleguinha, seja com a empresa, que ele pode ligar e tirar as dúvidas ou expor uma situação. Ele não precisa, na verdade, dizer quem é ele. Se identificar, é anônimo, né? É anônimo, mas normalmente os próprios líderes detectam a necessidade de ajuda ou a necessidade de intervenção da empresa, seja através das NRs ou através das políticas da empresa, seja para ajudar ou seja para punir se estiver descumprindo a legislação e as políticas da empresa, podendo prejudicar quem está em volta, né? Mas isso é muito interessante, né? E eu acho que hoje isso é um grande diferencial numa empresa que tem esse olhar, que se preocupa, né, com a saúde do ambiente de trabalho, a saúde mental dos seus trabalhadores. Acho que vai ser no futuro, principalmente, esse vai ser um dos grandes diferenciais de uma empresa. Eu acho também que, de novo, conscientizar o que são os problemas da saúde mental. Porque não só na construção civil, mas ainda existe na sociedade um preconceito muito grande com uma doença mental. Seja depressão, seja ansiedade, o próprio burnout que é relacionado ao trabalho. As pessoas ainda têm muito preconceito de assumir, eu estou esgotada por conta do meu trabalho. Sim, né? É verdade. Ou eu estou ansiosa, eu estou com pânico, estou depressiva.
elas têm muito preconceito de assumir isso. Não, e até mesmo porque muitas vezes o empregado ele tem medo de chegar, se abrir, expor o problema e, de repente, ele ser afastado do trabalho para um tratamento, né? Muitas vezes eles não querem ser afastados, mas querem ser tratados. Então, fica aquela dualidade, né? Do que fazer. Falo, não falo, mas eu não quero ser afastado. Se eu for afastado, vai ser pior para mim. Então, tem que entender realmente qual que é o panorama para a empresa agir, né? E falando já nessa questão de transformação, nós vamos abordar um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Estamos numa mesa composta aqui de 100% de mulheres. Vemos um crescimento cada dia mais acentuado das mulheres na construção civil. E aí, queria entender de vocês, como que está esse crescimento da empresa de vocês? Vocês já contam com mão de obra feminina? Eu sou super partidária, até por ser mulher. Eu trabalho há quase 30 anos no ramo de engenharia. E estava até comentando antes da gente começar que nunca sofri nenhum tipo de preconceito na minha vida, de nenhum tipo. Isso é ótimo. Nem assédio, nem... Isso é ótimo. Uhum. E assim, na construção civil eu vejo, vindo de multinacional para construção civil, eu vejo que nos ambientes de escritório é muito mais fácil você inserir a mulher. Com certeza. Né? É um ambiente mais controlado, é um ambiente mais tranquilo. Dentro do campo da construção civil, tem uma dificuldade maior. Primeiro porque as próprias mulheres, muitas vezes, não optam em não ir para o lado da construção Pro canteiro, civil, né, de obras. porque é bruto. É como a Tainá estava falando. E além de ser bruto, querendo ou não, há um preconceito, né? Uma vez eu vi um estudo de que alguns segmentos acabam por optar pela contratação da mão de obra feminina pelo trabalho mais delicado, mais acentuado, com menos chances de erro. Só que é um setor masculino, não tem jeito. Mas eu acho que se a gente pudesse e trouxesse essas mulheres para o ramo, como já vem acontecendo, Sim. aos poucos, mas vem acontecendo. Eu acho que essa delicadeza, esse olhar crítico, traria tantos benefícios, principalmente nas execuções, em ter menos erros, em ter mais consciência do que ela precisa. Porque a mulher, ela não pensa dentro da caixinha, né? A gente costuma brincar que o homem pensa uma caixinha de cada vez. Então, se o homem tá colocando tijolo, ele tá colocando tijolo. A mulher não, ela vai pensar que aquele tijolo tem que estar alinhado, porque depois ela vai passar o reboco e o reboco não pode ficar torto, e que depois vai pintar, essa pintura vai refletir o erro no tijolo. Então, eu acho que isso traria um benefício tão grande para a construção civil, que eu acho que os incentivos públicos e privados deveriam andar um pouquinho mais rápido do que andam hoje. Antigamente a gente nem via engenheiras, né, nos campos de obras. Hoje já é muito mais fácil você ver mulheres atuantes, por exemplo, como engenheiras, não tanto na força brutal, né, mas estão ali no campo de obra. Uma formação técnica, né, que exige bastante conhecimento e é um orgulho. Eu acho que é um orgulho hoje, essas mulheres que saem, vêm vocês mesmas, atuantes, né, nessa área, vocês também lidam com todos os funcionários, vocês também vão para o canteiro de obras, vocês também chegam ali, orientam, instruem. Então, já é um grande avanço, né? Exato. E eu acho que a tendência é aumentar. Eu também acho. A S Pontes tem uma engenheira civil, mulher, que hoje ela atua liderando 80 homens, sozinha. No escritório a gente tem muitas mulheres, a gente tem um programa forte de PCD também, que é uma outra dificuldade que a construção civil tem. Sim. De achar e que o PCD queira trabalhar na construção civil, porque muitas vezes também, dependendo do nível de deficiência, ele vai ter dificuldade de andar dentro da obra. Locomoção, de ajuste para as funções, né? De audição, de ouvir um barulho que possa gerar algum tipo de perigo para ele. Sim. Então, assim, a inclusão, eu acho que as empresas da engenharia civil são muito abertas, né? Sim. Mas existe alguns Uns desafios. Desafios, até físicos mesmo, muitas Inclusive vezes. Inclusive para o menor aprendiz, né? As empresas têm recebido muitas intimações do Ministério Público para cumprimento da cota, mas é um segmento com muita dificuldade para atingimento dessas cotas.
Falando de ESG, compliance, tendências, como que vocês têm aplicado a ESG dentro das empresas de vocês? Os clientes têm pedido isso, o relatório social, como que vocês têm lidado com isso? A cobrança interna nossa, como prestadores de serviços, é muito grande. Nós estamos desenvolvendo processos a todo tempo. Somos muito cobrados pelos nossos clientes, principalmente os clientes, por exemplo, trabalhamos para a Acciona aqui fazendo o metrô linha 6, e as auditorias nossas com relação a isso são espanholas. Vêm pessoas da Espanha. Sim. E designam empresas para acompanhar junto com a gente o andamento dos nossos processos. E eu acredito que é o futuro. Realmente as empresas têm que se adequar, têm que implantar, têm que entender o real motivo e necessidade disso e o quanto a gente pode ganhar em qualidade de atendimento para os nossos clientes. Nessa questão do ESG, né, que envolve a sustentabilidade, inclusive a gestão de resíduos, Sim. Como vocês estão lidando com isso? Como vocês têm atuado nessa área? Então, o setor da construção civil é um dos setores que mais polui, né? Que gera maior número de resíduos. Então, a gente tenta o quê? Minimizar o desperdício. A gente, inclusive, faz uma tabela de bonificação para caso a gente tenha um desperdício mínimo, para dias sem acidentes, para dias de todos almoçando juntos, com o cumprimento das regras das próprias NRs. Então, a gente tem algumas bonificações, uma delas, por exemplo, é o churrasco que a gente faz para a confraternização de todos, obra e escritório, justamente para gerar também esse convívio. Porque muito quando se fala de ESG, você pensa no meio ambiente, mas tem muito a parte social. Sim, também. muito. Então, a gente tenta fazer esses churrascos dos dois ambientes para as pessoas se conhecerem, para ver a realidade da outra pessoa. Uma coisa que a gente também faz, vinculada ao ESG, a gente trabalha com uma ONG que da construção civil também. A gente tenta levar os colaboradores com as famílias para participar desses mutirões. Legal, Tainá. Então, justamente para a gente conhecer aquela família, ver a realidade dessa família também. Porque muita gente vai pegar da NR1, até da vida, da saúde mental desse colaborador, quando a gente conhece a família dele. Sim. Né? Sim. Então, a gente tenta trazer para perto, aproximar essa família, esse colaborador, até para ele estar mais aberto para a conversa. E comprometido também, né, com a empresa. Exatamente. A partir do momento que ele se sente acolhido, ele se sente comprometido com o trabalho, né? Eu acho que é um dos fatores importantes nessa base. E como que vocês acham que o jurídico consegue auxiliar? Qual o papel do advogado nessa toda essa situação para vocês? Eu falo que, assim, desde a assinatura de um contrato até uma possível ação trabalhista, o jurídico é a base de tudo, é essencial. Até para a gente estar podendo gerir a empresa de forma produtiva, de forma próspera, mas dentro dos parâmetros jurídicos do país, né? Então, eu acho que, baseado nas leis, é que a gente tem que criar nossos procedimentos, tem que criar a cultura, o discernimento, para a gente saber até onde vai as nossas obrigações e até onde vai as obrigações dos nossos colaboradores. A gente sempre fala lá no escritório, né, para os nossos clientes, que uma eventual defesa em uma suposta ação trabalhista, ela começa lá atrás, no preventivo, no dia a dia, o ajuste no dia a dia. Às vezes, não é fácil, né, você ajustar toda a empresa, todo o comportamento, todos os processos, mas aos poucos, né, com o jurídico, com o consultivo, fazendo um compliance, fazendo os ajustes necessários, a empresa ela vai caminhando para uma posição mais segura para enfrentar, por exemplo, uma discussão trabalhista. Como você comentou, Ju, que a maioria dessas suas ações são improcedentes. Porque hoje você caminha já num compliance, num preventivo, que te dá a base amanhã, né, para essa segurança de discussão, de debate, numa ação trabalhista. Então, é muito importante a empresa estar aliado, né, com advogados, com uma assessoria jurídica competente, para trilhar esse caminho de sucesso.
e menos riscos trabalhistas, né? Exatamente. E parar de pensar que o advogado só tá lá para te defender quando a corda já tá no seu pescoço. Exatamente. Né? A gente está ali para ajustar as normas e condutas, inclusive os procedimentos internos, as políticas internas, elas têm que estar alinhadas, né? Revistas ou aparadas por um parecer jurídico, né, que possa te orientar. Porque nós já vimos muitos casos de políticas internas que foram um verdadeiro tiro no pé. Né? Então, Com certeza. E Acho que o direito traz a transparência do negócio. Sim, Né? é isso Com mesmo. transparência, a gente consegue seguir, ser produtivo e também conhecer os nossos riscos, né? Porque o empresário hoje, ele anda o tempo inteiro com a corda no pescoço, né? sim. Sim, Né? sim. A gente está falando do jurídico, mas a gente tem várias outras instabilidades que a gente passa no nosso dia a dia, que é juros altos, os problemas sociais que o nosso país enfrenta, os problemas políticos, os problemas de demandas que, na verdade, nem são da empresa, mas muitas vezes a empresa tem que abraçar. É verdade. Então, assim, eu acho que o jurídico vem trazer transparência para todos os riscos que o empresário está correndo hoje. Em todas as áreas, Em né, todas Ju? as áreas. Em todas as áreas. E tem um aspecto reputacional também, né? Porque se é uma empresa que tem muito processo naquela comarca, o próprio o magistrado local, ele... deixa eu ver como que tá, né? Essa questão aqui, como a empresa está lidando, né? Então, é muito importante a questão preventiva, o advogado tá ali no campo, no dia a dia, prestando a consultoria necessária, porque o processo, ele nasce lá, como a Carolina bem frisou. É no dia a dia, né? No a dia a defesa dia. começa no dia a dia. É isso E mesmo. o que a gente sempre fala muito, né? Eu já fui empresária também. Ser empresário é ser muito corajoso. É um desafio ser empresário hoje no Brasil e cumprir todas as determinações, todas as leis que a gente tem que cumprir. E ainda por cima ter lucro, ainda por cima ter todo mês o dinheiro certinho dos empregados, pagar todas os impostos, as taxas. Realmente, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, porque nós estamos falando com duas sócias de empresas sólidas, corretas, né, que já tem um renome aqui na área da construção. Por tudo que nós conversamos, né, o que vai ficar claro aqui nessa conversa é que mais do que cumprir com as leis, né, as empresas elas têm que investir em gestão de pessoas, em prevenção de riscos e em transparência. Essas empresas que estão focadas, né, nesses fundamentos, elas saem na frente. Não apenas juridicamente, pelo que eu percebi, mas também na reputação e na competitividade no mercado. É certa essa afirmação, meninas? Com certeza. Eu acho que se você é transparente, se você faz uma gestão, além de pensar só na sua empresa, porque uma empresa, ela não se faz, ela não vira uma empresa consolidada sem as pessoas que trabalham nela. Nós sozinhas, como sócias ou como diretoras, a gente não faz nada. Então, se a gente não gerir as pessoas que estão conosco, que vestem a camisa da empresa, a empresa não vai para frente. Então, eu acho que sim, essa transparência, essa gestão de pessoas, pensar sim no compliance, no SG e no cumprimento de todas as normas, faz com que você saia na frente, não financeiramente, mas pessoalmente. É isso mesmo. Acho que a Tainá resumiu. Eu acho que o funcionário tem que ter orgulho da empresa que trabalha e ele só vai sentir esse orgulho se ele tiver certeza que é uma empresa séria, correta, ética. Então, é isso que a gente vai plantando todos os dias, né? Para tentar fazer com que esse amor pela empresa venha através do respeito. Eu acho que o respeito e o amor que a gente tem por cada colaborador nosso, podemos ter um retorno se ele entender isso e sentir isso no dia a dia dele. Acho que o mais importante do que estar na política é ele ver isso se cumprindo no dia a dia de trabalho dele. Obrigada. Inclusive, nós gostaríamos de parabenizá-las pelas práticas, excelentes práticas, que não à toa fazem de vocês o conhecimento que vocês têm na região, né? Empresas de enorme prestígio. Agradecer a presença de vocês aqui hoje também. Foi um período de muito aprendizado para nós também. Nossa, sim. Uma troca muito interessante, de muita honra para nós também. E terminamos convidando vocês a assistirem o nosso videocast no YouTube. Também estamos no Spotify. E é isso. Obrigada.